Queria convidar todos vocês a levantar suas mãos o mais alto e declarar junto comigo que essa noite, mais forte, essa noite já é a melhor noite da minha vida. Quando vocês recebem essa palavra, eu também recebo e ela vai se cumprir. Então aplauda o Senhor mais forte. E a nossa palavra de hoje, ela começa assim: o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. E eu quero dizer algo para você nessa noite, que se você crê, aquilo que era considerado impossível na sua vida, Ele se tornará possível, porque o Deus do impossível, Ele está aqui. E Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra e tomar posse do seu milagre. Quando vocês recebem essa palavra, quando vocês recebem o seu milagre, eu também recebo e ele vai se cumprir. Talvez, igreja, hoje você chegou aqui desanimado, achando que era o fim, desesperado e até não aguentando mais passar pela situação que você tem enfrentado. Porque todos nós passamos por dias que nós estamos meio para baixo, sim ou não? Sim ou não? Todos nós passamos por lutas, por às vezes dificuldades no nosso dia a dia, sim ou não? Sim, eu também passo. Tem semanas que não é fácil, tem dia que não é fácil. É cada levante espiritual contra as nossas vidas, mas nós só permanecemos de pé buscando o Espírito Santo e agindo a nossa fé. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Nós precisamos agir a nossa fé. Só assim a gente consegue vencer. Só assim a gente consegue permanecer de pé e receber o nosso milagre. E eu tenho certeza que nessa noite o inimaginável vai se realizar nessa igreja. Eu tenho certeza que um avivamento vai descer de uma maneira extraordinária e sobrenatural sobre a vida de cada um aqui. E quando vocês recebem essa palavra, eu também recebo. E muitas vezes, igreja, quando nós estamos assim, o diabo ele coloca em nossa mente: cadê a sua vitória? Você já está em outra campanha e ainda não aconteceu nada. E ele às vezes até coloca isso: o que adianta você vir no culto fé e não receber nada? Muitas vezes o diabo quer colocar dúvidas em sua mente. Mas uma forma de você tocar o coração de Deus é agindo a sua fé e não duvidando. A dúvida não vai comover o coração de Deus para tocar a sua vida, mas sim agir a sua fé. Sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a... Então nós temos que agir a nossa fé. Quantos aqui querem receber o milagre nessa noite? Amém, eu também quero. Mas nós só vamos receber o milagre se nós agirmos a nossa fé, se nós dermos o primeiro passo. Muitas vezes o meu pai fala: você que quer ser curado, você que quer ser abençoado, vem até aqui à frente. Essa é uma forma de você agir a sua fé e mostrar para Deus que você realmente quer receber o seu milagre. Nós temos que agir a nossa fé, igreja. Eu digo, por exemplo, igual meu pai falou, na escola os meus amigos me chamam de pastor. Mas por quê? Porque eu decidi dar o primeiro passo, decidi agir a minha fé. Porque realmente não é fácil. Para quem é jovem, para quem é adolescente, sabe que esse mundo hoje está totalmente podre, está totalmente perdido. E se a gente não vigiar, a gente cai. Se a gente não buscar o Espírito Santo, a gente dá brecha. Por isso nós precisamos buscar. E para a honra e glória do Senhor, eu agi a minha fé. E o que eu fiz? Eu abri a célula na escola. E isso tem transformado a vida de muitos jovens. Eu já recebi vários feedbacks e testemunhos de jovens que participam da nossa célula e estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu decidi agir a minha fé. Nós precisamos nos levantar, igreja. Nós precisamos agir a nossa fé. Só assim o Espírito Santo vai nos tocar e Ele vai nos usar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer te usar poderosamente. Mas para isso você precisa agir a sua fé. É um milagre eu estar aqui nessa noite pregando para vocês. Eu sempre falei isso e vou falar até hoje, porque eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Eu sempre fui um moleque muito vergonhoso. Eu era gordinho, baixinho. Eu tinha muita vergonha. Eu olhava para mim e não dava nada. Mas Deus, Ele me viu um grande apóstolo da futura geração. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui nessa noite. E é como meu pai disse: em nome de Jesus, meu sonho é ser ungido a pastor nesse altar. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mas, se eu não tivesse agido a minha fé, se eu não tivesse dado o primeiro passo, você acha que o Espírito Santo me colocaria aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas eu decidi agir a minha fé e abraçar o propósito que Ele tinha para mim. E para a glória do Senhor, Ele está me honrando aqui nessa noite, me colocando aqui em cima para poder trazer aquilo que Ele tem para vocês. Poderia ser qualquer outro, mas eu decidi fazer a diferença. Eu decidi me levantar. Eu decidi agir a minha fé. E por isso eu estou aqui nessa noite. Ele tem honrado minha vida, e assim vai ser com você. Ele fez isso com José.
José, ele não desistiu. Ele passou por várias situações ruins. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, eles o venderam como escravo, ele foi preso injustamente, mas mesmo assim ele não deixou de agir a sua fé. E assim o Senhor honrou ele. Em 24 horas o Senhor mudou totalmente a sua vida e o transformou no governador do Egito. E nessa noite o Senhor vai fazer isso com você. Às vezes você olhava para você mesmo e não dava nada, mas o Senhor olha para você e vê uma princesa e um príncipe dele. Ele vê um homem, uma mulher que vai crescer e que vai prosperar. E nessa noite Ele vai transformar a sua vida. Nessa noite vai acontecer uma virada muito louca na sua vida. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Quantos recebem essa palavra? Ah não, igreja, está muito fraco. Quantos recebem essa palavra? Então aplauda o Senhor se você recebe. E é como eu disse, eu quero te dizer hoje, se você crer agora, o Deus impossível que está aqui, Ele vai reverter a sua situação e liberar o seu milagre nessa noite. Mas é como eu disse, você precisa tomar posse da sua vitória e do seu milagre e agir a sua fé. Deus, Ele vai entregar a sua vitória hoje. Como eu disse, assim como José, que de prisioneiro se tornou governador do Egito em apenas 24 horas. Deus, Ele vai transformar a sua vida nessa noite. Vocês estão aqui não por acaso, mas porque Ele selecionou cada um de vocês que estaria aqui, para Ele poder transformar a sua vida. Nessa noite o Senhor Ele já tinha uma bênção reservada para vocês. E vocês que estão aqui foram selecionados por Ele, para ser totalmente transformados e viver o inimaginável. Você decidiu agir a sua fé. Poderia ser qualquer outra pessoa em seu lugar, mas não. Você decidiu agir a sua fé e estar aqui nessa noite. E o Senhor tem visto o preço que você tem pago. Você poderia estar na sua casa, assistindo alguma série na Netflix, você poderia estar mexendo no seu celular, você poderia estar curtindo, mas você decidiu abrir mão do seu lazer para poder estar aqui. Na verdade, aqui é o nosso lazer, que não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Não há algo mais prazeroso do que estar na presença de Deus. E você decidiu pagar o preço, você decidiu abrir mão das suas vontades, e hoje você está aqui nessa noite, e o Senhor está te dizendo através da minha vida: filho, filha, por causa da sua fé, eu vou te honrar. Por causa da sua fé, o seu milagre vai se realizar nessa noite. Aquela cura que você precisava. Se você estava passando por alguma dificuldade financeira, eu não sei com quem Deus está falando, mas Ele estava falando com alguém: filho, filha, eu vou te abençoar, e o milionário você se tornará. Quantos recebem essa palavra? Todo mundo tem que receber, pelo amor de Deus. E eu creio que todos vocês aqui vão crescer, vão ser usados pelo Espírito Santo. Mas é como eu disse, nós precisamos agir a nossa fé. Queridos, vocês não podem desistir, porque quando as pessoas desistem, elas estão confessando com a sua atitude que elas não creem. E é a mesma coisa que elas dizerem que elas não creem em Deus, que um dia entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque Jesus morreu por nós. Então quando nós não temos fé, nós estamos dizendo que nós não acreditamos em Jesus. Nós não acreditamos que Ele morreu por nós e ressuscitou. Sendo que por conta da sua morte, da sua ressurreição, nós nos tornamos mais que vencedores. Então nós estamos anulando a bênção sobre as nossas vidas. Se a gente não buscar, se a gente não se encher, se a gente não agir a nossa fé, como é que a gente vai ser abençoado? É como eu disse na palavra de domingo: se eu não for treinar, eu vou ficar forte, sim ou não? Sim ou não? Obviamente que não. Mas se você buscar o Espírito Santo, você vai se fortalecer. Você vai se encher do Espírito Santo e ficar forte espiritualmente, para poder vencer as lutas, para poder vencer as dificuldades. Mas você só consegue vencer se você buscar o Espírito Santo. Um exemplo é Davi. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. E assim, quando o gigante se levantou, ele não teve medo. Ele enfrentou o gigante como se fosse algo comum. Todos os soldados tremiam de medo. Por quê? Não tinham intimidade. Não agiam a sua fé. E eles ficavam com medo do gigante. Mas Davi não. Um simples pastorzinho de ovelha agiu a sua fé. E Deus mostrou que Deus era com ele. Que ele tinha uma unção muito grande, porque ele decidiu agir a sua fé, e ele derrubou o gigante, e todos viram a honra e glória do Senhor na vida de Davi, e assim vai ser com você nessa noite.
Às vezes o gigante se levantou sobre a sua vida, mas nessa noite você vai sair totalmente transformado. Esse gigante que se levantou, ele se levantou para cair, e todos vão ver a honra e glória do Senhor na sua vida. Quando você recebe essa palavra, então aplauda o Senhor. E levante suas mãos ao mais alto, que eu quero profetizar. Eu quero declarar nessa noite que aqui só há vencedores, e todos vocês são mais que vencedores e mais que vencedoras. Quem é mais que vencedor, dá um aplauso ao Senhor. Porque o único perdedor e o único fracassado é o diabo. Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Amém? E agora junto comigo, quero convidar vocês a ficar de pé. Vamos todo mundo se levantar. Quero fazer algo diferente. Quantos aqui sabem que o diabo está debaixo dos nossos pés? Levanta suas mãos. Quantos aqui sabem? E agora eu quero convidar todos vocês a pisar na cabeça dele o mais forte. Pisei na cabeça do diabo. E quem é mais que vencedor, dê um grito de vitória! Amém. Pode tomar o seu assento. E é isso, igreja, você tem que tomar posse dessa palavra. O diabo, ele já está debaixo dos seus pés. Todos os dias, se você quiser, pare um momento só para você pisotear na cabeça dele e falar assim: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Você não pode comigo. Muitas vezes o diabo fica tramando ao nosso derredor como um leão, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele é que nem uma lagartixa que você pisa e sai correndo. Mas isso só acontece quando você age a sua fé. Isso só acontece quando você busca o Espírito Santo. E por isso é importante nós estarmos em intimidade com o Senhor, porque quando nós agimos a nossa fé, o Senhor, ele nos transforma, ele nos dá uma unção de ousadia para poder vencer os gigantes que se levantarem. E eu pergunto para vocês nessa noite: o que é fé? Não precisa me responder, porque eu mesmo vou responder aqui. E eu respondo: a fé é ter certeza e convicção de que o milagre vai chegar, mesmo que você não esteja vendo. Você se vê vivendo as promessas, vivendo as curas e os milagres. E é você se ver saindo das circunstâncias que mostravam o contrário. Aquelas circunstâncias que mostravam de alguma forma que você é pequeno, que você não consegue. Isso tudo é mentira, é ilusão do diabo. Você é mais que vencedor e mais que vencedora. Então isso é ter fé, é se ver vivendo os milagres, por mais que não esteja acontecendo, mas pela fé já aconteceu. É como eu sempre digo, eu não tenho dúvida que eu vou me tornar um multimilionário. Eu tenho fé nisso. Eu tenho pago o preço para a glória do Senhor. Eu não tenho dúvidas que eu vou pregar para multidões, como eu disse, que eu vou lotar estádios para poder me ouvirem falar de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque eu tenho pago o preço, eu tenho agido a minha fé. Se eu não agir a minha fé, não adianta de nada eu estar falando isso daqui. Por quê? Porque eu não vou estar pagando o preço, eu não vou estar agindo a minha fé. Como que eu vou conseguir conquistar algo sem agir a minha fé? Sem fé é impossível agradar a... Então nós temos que agir a nossa fé. Eu tenho certeza, igreja, que em nome de Jesus nós vamos nos tornar a igreja mãe de Araçatuba. Eu tenho fé. Mas para isso nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ir para cima. Nós precisamos agir a nossa fé. Levar a palavra do Senhor. Perder essa vergonha e ter ousadia. Pedir para o Espírito Santo: Senhor, me dê fé e me dê ousadia para poder levar a sua palavra para as pessoas. E assim eu queria que toda Araçatuba vai ser conquistada por Jesus, em nome de Jesus, através das nossas vidas. Eu não tenho dúvida. E na Bíblia, nós aprendemos a respeito de uma mulher, que ela foi um grande exemplo para todos. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos citar a história dela. Ela teve fé e lutou contra o impossível, e ela viveu o milagre. E eu quero te dizer, queridos, que se hoje você colocar toda a sua fé em Deus, Ele vai te surpreender, e você vai contar o seu testemunho neste domingo. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas, que neste domingo você vai contar o seu testemunho. Ou até melhor, pode ser hoje mesmo e nessa noite. Se você agir a sua fé, você pode te contar o seu testemunho hoje, pode ser amanhã, depois de amanhã, até domingo. Eu tenho certeza que todos vocês vão viver o seu milagre. Todos vocês vão viver as suas promessas, se você agir a sua fé. Se você tiver fé, se você for para cima, eu não tenho dúvidas que além de viver os seus milagres e as promessas, você vai viver o inimaginável. Quantos recebem essa palavra? Eu também recebo, igreja. E em Mateus 9, do 19 ao 22, diz assim: Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois dizia a si mesma:
se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Aqui nós já podemos ver a fé dessa mulher. O que ela fez? Ela declarou com suas palavras que ela ficaria curada se ela tão somente tocasse as vestes de Jesus. Isso se realizou, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por quê? Porque ela declarou, ela profetizou. Uma forma de você viver o seu milagre é você declarar sobre a sua vida as bênçãos. Você vai estar agindo a sua fé. Nós sempre falamos aqui no altar, vigia suas palavras, cuidado com suas palavras. Por quê? No mundo espiritual, anjos e demônios estão trabalhando a seu favor. Quando você declara palavras de bênçãos, os anjos vão trabalhar para que aquilo se realize. Mas quando você declara palavras de maldição, palavras que não vão acrescentar em nada na sua vida, os demônios trabalham contra você. Mas por sua própria culpa, porque você declarou palavras de maldição. Então por isso você precisa vigiar naquilo que você vai estar falando. Por isso que todos os dias ao acordar, eu declaro, esse já é o melhor dia da minha vida. E a cada dia que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Está sendo poderoso. Cara, é tão gostoso estar podendo me envolver com a obra, com o reino. Domingo nós fizemos um teatro aqui. Quantos viram teatro? Quantos gostaram? E foi poderoso, vocês tinham que ver o ensaio, como que era divertido, como que era legal estar ali com o pessoal, ensaiando, pagando preço. Foi cansativo, foi. A gente tinha apenas 3 dias e a gente foi lá, ralou, ficou o tempo todo pagando preço. E o Espírito Santo, eu creio que Ele nos usou para tocar muitas pessoas. Mas por quê? Porque a gente pagou o preço. Porque a gente decidiu se levantar e se envolver. Ou melhor, agir a nossa fé. Nós decidimos pagar o preço, igreja. A gente podia estar lá, como nós somos jovens e adolescentes, a gente poderia estar lá curtindo, sei lá, assistindo uma série na Netflix, poderia estar mexendo. Poderia estar mexendo no celular, mas não. Nós decidimos pagar o preço. E o Espírito Santo nos honrou. E Ele tem nos honrado a cada vez mais. Eu vou ser sincero para vocês, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Não tem ano que chega aos pés desse ano, de 2023. Eu literalmente estou vivendo o inimaginável. Tudo que o Espírito Santo fez na minha vida, desde o começo do ano até agora, gente, é o inimaginável. Ele está transformando a minha vida, me transformando em um homem cheio do Espírito Santo, um adolescente, um jovem que decidiu se levantar, porque eu decidi agir a minha fé. Eu lembro no começo do ano que eu declarei, eu profetizei sobre a minha vida, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Eu profetizo que eu vou ser poderosamente usado pelo Espírito Santo e ninguém vai me parar. E o que tem acontecido? Tudo isso que eu profetizei sobre a minha vida. Eu estou aqui nessa noite pregando para vocês com apenas 15 anos, comecei com 14. Estou aqui com apenas 15 anos, poderia ser qualquer outro jovem, adolescente, qualquer outro adulto, mas Deus, Ele decidiu me levantar. Por quê? Porque eu decidi agir a minha fé e pagar o preço. Eu profetizei sobre a minha vida. E eu não só profetizei, como eu também dei o primeiro passo. Eu comecei a pagar o preço. Você tem que profetizar sobre a sua vida, dar o primeiro passo. E assim Deus, Ele vai te honrar poderosamente. Continuando, no 22. Voltando-se Jesus, viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Por quê? Ela profetizou sobre a sua vida. E além dela profetizar que ela estaria curada, ela agiu a fé dela. Como? Dando o primeiro passo, indo até Jesus. Você tem que começar a agir a sua fé. Profetizar sobre a sua vida que você vai viver o milagre e vir até aqui à frente para receber a bênção. Tocar em Jesus. Ele está aqui, esperando você. Jesus, Ele está aqui, Ele quer realizar um milagre na sua vida, mas você tem que vir até Ele. E nessa noite todos terão a oportunidade de vir até Jesus, de serem tocados por Ele. Todos vão ser abençoados. Eu creio que nessa noite, como eu disse, é a noite do inimaginável, é a noite do avivamento. No final nós vamos ter mais um pequeno momento de busca. E quem puder, venha tocar as vestes de Jesus. Venha estar diante do altar dEle, buscando a presença dEle. Então, igreja, essa mulher, ela estava há 12 anos padecendo contra o mal. Uma enfermidade que estava fazendo ela viver uma vida de derrota. E ela gastou tudo o que tinha com o médico, mas todos diziam que não havia cura. E eu acredito no meu coração que o último, até falou assim, que não tinha mais o que fazer, que ela iria morrer. Lançou um decreto de morte sobre a vida dela. Mas ela não aceitou. Ela poderia muito bem desistir por ouvir de todos os médicos que não tinha jeito, mas ela não fez isso, ela lutou. E quando ela ouviu que Jesus estava passando, ela agiu a sua fé e foi até Ele. E seu coração foi até Jesus. Ela agiu a sua fé e Jesus a curou.
A sua fé a curou. Talvez hoje o diabo disse para você, assim como ele falou para aquela mulher, que não há mais jeito, que é o fim. Mas queridos, quando o diabo ele vem e diz que é o seu fim, Deus se levanta e diz assim: filho, filha, é apenas o começo daquilo que eu tenho para você. Quantos recebem essa palavra? Então aplauda o Senhor o mais forte. Porque, igreja, o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, que abre as portas, cujo ninguém pode fechar. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, nós não podemos desistir. Você não pode olhar para trás, olhe para frente e apenas creia. E essa mulher, para ela receber a cura, ela tinha que enfrentar uma multidão. Tinha uma multidão na frente dela para ela poder chegar até Jesus. E ela tinha que enfrentar a multidão, não tinha jeito, ela tinha que passar no meio de todos. E ela não se via como uma derrotada, como uma coitada ou uma impura. Mas ela olhou para ela e viu uma mulher que estaria curada. Uma mulher que seria curada pela fé dela, por tocar em Jesus. E ela começou a entrar lá dentro, às vezes talvez um sufoco, um empurra para lá, um empurra para cá no meio da multidão. E porque todos também queriam tocar em Jesus. Eu tenho certeza que todos queriam tocar em Jesus. Como não? Jesus ali na sua frente, pô, você não vai querer tocar, dar um abraço, receber o seu milagre? Dele saiu bênção e virtude sobre a vida dessa mulher. Então todos queriam tocar Jesus, todos queriam poder estar próximos dele. Eu tenho certeza que se eu visse, cara, Jesus ali da minha frente, eu não ia resistir, eu ia dar um abraço nele, eu ia correr até ele. É que nem naquela cena em The Chosen, que o discípulo de Jesus, Pedro, ele dá um abraço assim em Jesus. Eu falo, meu Deus, eu queria estar ali no lugar de Pedro. Às vezes eu falo, nossa, mano, podia ser eu ali, né? Eu queria estar ali com Jesus, pô, poder dar um abraço nele, dar um beijo nele. Mas amém, eu creio que todos nós estaremos com ele lá na frente, lá na glória. Mas amém, voltando para a palavra. Você precisa estar ligado na fé, assim como essa mulher ficou ligada em Jesus. Deus, ele te trouxe aqui para receber a sua bênção. E a palavra fala que quando a mulher tocou em Jesus, como eu disse, saiu virtude e poder dele. E ela foi completamente curada. E queridos, esse é o tempo de você viver o inimaginável. Essa noite é a noite que você vai receber o seu milagre. Eu sei que eu posso estar repetindo isso várias vezes, mas o porquê eu estou repetindo? Porque eu estou declarando sobre a sua vida. E só quem está ligado na fé está recebendo essa palavra. Eu estou a todo momento dizendo, essa vai ser a melhor noite da sua vida. Essa noite é a noite do inimaginável. E só aqueles que estão ligados na fé estão recebendo. Por quê? Porque essa é a noite do inimaginável. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida que você vai receber o seu milagre. Em breve nós veremos paralítico andando, nós vamos ver cego olhando, podendo enxergar, nós vamos ver morto ressuscitando em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E é isso que Ele vai fazer na nossa igreja. Mas, se nós agirmos a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, eu queria convidar todos vocês a se colocar de pé. Queria convidar os músicos a subir aqui no altar.